Você nasceu para vencer, meu querido, minha querida. Pois desse lindo louvor, essa mensagem hoje é de enfrentando os desafios. Eu não sei que desafio você está passando, né? Mas cada um tem a sua luta, cada um tem o seu desafio. E hoje eu queria trazer a história de um homem de fé, um homem que ergueu os muros da sua cidade. Ele estava em um cativeiro, sobrevivente de um cativeiro. É a história do livro de Neemias. Se tem um livro na palavra de Deus, e do início ao fim fala de liderança, do início ao fim fala de alguém que acreditou, fala de alguém que perseverou, é o livro de Neemias. É a história dos filhos do cativeiro, dos judeus que recentemente voltaram da Babilônia. Nós temos um relato completo do trabalho de Neemias, como Neemias trabalhou em prol deles. E é interessante esse processo, com as suas próprias mãos, com o seu coração, tendo um sentimento por aquela nação. E é importante nós, nessa época, lembrarmos e almejarmos que Deus reconstrua a nossa nação. Interessante nesse processo também, que além do seu trabalho, além do seu coração, as suas reflexões, as suas interações, o seu modo de ver o que estava acontecendo ao seu redor, isso nós chamamos de discernimento. Então, como Deus foi dando discernimento a ele, então, e a preocupação de Neemias com a sua missão, a preocupação de Neemias com a sua cidade, com Jerusalém, cidade de Deus, a sua liderança na construção desse muro. Então, enfrentando as oposições. Sempre aqueles que querem fazer algo vão ter oposição. Quem não tem oposição é quem não faz nada. Se você se levanta, dá um passo de fé, se você se levanta para construir algo, muitas vezes a oposição já começa dentro de casa, já começa com os familiares, já começa com aquele que você convive. Quando você decide sair da sua zona de conforto e almejar voos maiores, Neemias teve que reparar, ouvir as queixas do povo, concluir o muro. Como ele foi registrando cada relato e cada acontecimento e aquilo que o povo dizia, a sua convocação para novamente o povo voltar a ler a lei de Deus, voltar a jejuar, voltar a orar, a renovar a sua aliança com o Senhor. Ele vai corrigindo algumas coisas, e é interessante, que esse é um livro profético, e a gente entender desses desafios. Vamos ler o capítulo 1 de Neemias. Neemias ora por Jerusalém. Primeiro passo para enfrentar os gigantes, o primeiro passo para enfrentar os desafios, o primeiro passo para enfrentar a nossa luta como cristão é orar. É orar. É orar. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os sobreviventes ao exílio, e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei
Lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do seu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, teu povo que resgatastes com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo, eu era o copeiro do rei. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nos ajude a receber esta palavra, Senhor, a caminhar de fé, a caminhar de esperança, a caminhar de temor, a caminhar na tua presença, enfrentando os desafios, grandes, pequenos, aqueles que nós criamos, como o povo aqui criou, aqueles que vieram contra nós, como as circunstâncias da vida, aqueles que apareceram diante de nós, para que possamos superar e, ao sermos provados, sermos aprovados diante do Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor. Nos traz um espírito como de Jeremias. Nos traz um espírito como o de Samuel. Nos traz um espírito como o de Davi, um adorador. Nos traz um espírito, Senhor, como o de Josué. Nos traz um espírito como o de Neemias, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença, ó Pai. Vem com o teu poder, nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui fala, primeiramente, que ao ouvir as palavras da dificuldade, dos problemas, da miséria, da humilhação, das muralhas derrubadas, dos portões incendiados, Neemias jejuou e orou. E se colocou na brecha, nos grandes passos da nossa vida, para vencer os desafios. É que mesmo com as dificuldades, mesmo sem saber ainda como será a vitória, o caminhar, o sonho, o passo, mas dar o primeiro passo de fé em direção a Deus, confiante diante de jejum, oração e propósito. Reconhecer o problema. Primeira coisa que eu falo aqui para enfrentar os grandes desafios é reconhecer o problema. Havia um problema. O grande
problema não eram os muros derrubados, nem os portões queimados, nem a fome e a miséria. Mas o grande problema é que o povo tinha se corrompido e afastado de Deus. E Neemias, na sua oração, reconhece esse problema. E é interessante nesse processo que ele chama a Senhor o teu nome. Aqueles que desejam realmente e verdadeiramente temer o nome de Deus são aceitos por Ele para algo maior, para algo grandioso que o Senhor está os preparando. Sabe? Neemias entendeu que o seu Deus era maior que o seu rei, que era homem. O rei, que é somente um homem, e o seu coração está totalmente à disposição de Deus. Deus pode agir aonde Ele deseja, aonde Ele quer. Muitas vezes é a nossa fé que não alcança os propósitos. Muitas vezes é a nossa fé que não chega aonde Deus está esperando que nós contemplemos com os nossos olhos. Neemias reconheceu o problema e começou a preparar o diagnóstico. Sabe? A gente precisa, para um novo tempo, estar pronto para mudança. Jesus sempre, quando falava, ele falava de mudanças, de quebra de paradigmas, coragem para quebrar as tradições. Mudanças precisam ser precedidas muitas vezes de uma lição, de um propósito, de uma oração, de um ensino. Jesus se preparou. Neemias se preparou com a carta do rei. O rei lhe deu carta para que ele achasse graça perante os homens, diante da misericórdia de Deus. Segunda coisa, depois de reconhecer o problema e dar o diagnóstico, tome uma decisão espiritual corajosa. Ele começa a sua oração e pede: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos. Ele termina a oração, falando: os teus ouvidos, a oração do teu servo. Ele se coloca em uma posição espiritual corajosa, reconhecendo o pecado do povo, pedindo perdão pelo pecado do povo, falando que o povo procedeu totalmente de forma corrupta, não guardou os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos. Lembrou da palavra que Deus tinha dado a Moisés: meus amigos, se vocês forem infiéis, eu vos espalharei, mas se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, mesmo os mais distantes da terra, eu os trarei de volta. Ele se colocou em uma posição espiritual corajosa. Lembra Moisés quando falou: se não for para eles entrar, que o Senhor me leve. Homens de Deus se colocam em uma posição espiritual corajosa. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Posição de sacerdote espiritual corajosa. Reconhece o problema, dá o diagnóstico, toma a posição espiritual. E por último, para enfrentar os desafios, fazer o melhor.
e enfrentar o desafio que você tem que enfrentar. Neemias enfrentou o desafio dentro da própria nação. Neemias enfrentou o desafio com os invejosos. Neemias enfrentou o desafio com os falatórios. Neemias enfrentou o desafio com aqueles que não acreditavam. Neemias enfrentou os desafios de levantar recursos. Neemias enfrentou os desafios. Reconheça. Esboce o problema. Tome uma posição espiritual corajosa. Faça o seu melhor. E enfrente o desafio. O desafio é grande, mas o seu Deus é maior. O desafio é difícil, mas o seu Deus te capacitará. O desafio hoje parece inalcançável. Teu Deus te levará a alcançar. Creia. Creia. Não desista. Hoje eu falei uma frase, mesmo dolorido, mas jamais abatido. Continue. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante da Tua palavra, nós hoje caminhamos em fé. Queremos apresentar cada um dos Teus filhos diante do Senhor. Não sabemos o desafio que cada um tem enfrentado. Alguns conhecemos, outros não. Outros que nós nem conhecemos estão nos assistindo, ouvindo, sendo encorajados a enfrentar os desafios, a tomar uma posição corajosa espiritual, ao sair da sua zona de conforto e dar um passo de fé. Não é ontem, não será amanhã, se não dermos o primeiro passo hoje. Senhor, nos ajude a vencer os desafios e caminhar em fé, em temor, em adoração ao Teu nome. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.